Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos novamente juntos e agradecidos a Deus por esta oportunidade que temos de podermos estudar a sua palavra. Agradecemos a cada um de vocês que tem compartilhado esses áudios, que tem repostado para alguns amigos, alguns grupos, pessoas que têm interesse em ouvir a palavra de Deus. Claro que muitas pessoas não têm interesse, não querem saber das coisas que a palavra de Deus nos traz, então para essas pessoas não vale nem a pena, não é mesmo? Mas aquelas pessoas que nós conhecemos e que têm gosto de ouvir a palavra de Deus, é bom nós compartilharmos. Nós temos vários grupos aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil que eu envio para cada um de vocês e também envio para a rádio AG7 Life, que é uma rádio da web. Ela é aí no Espírito Santo e todos os dias, de domingo a sexta-feira, às 10 da manhã, então é colocado no ar esta mensagem. Temos amigos também que têm comércio e que colocam no som da loja para que as pessoas que estão por ali possam também ouvir a palavra de Deus. De forma que nós vamos juntos compartilhando e divulgando aquilo que Deus tem para cada um de nós em sua palavra. Nós iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, estamos felizes, agradecidos por esta oportunidade que nos é dada para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós agora em que a Tua palavra será estudada. A cada um dos nossos amigos e irmãos que ouvem, que também recebam a unção do Teu Espírito Santo e compreendam e que também tomem a decisão de colocar em prática em suas vidas. Tenhas misericórdia de nós. Somos fracos, somos pecadores, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Continuando o segundo estudo que nós estamos fazendo desta série que intitulamos A Administração Cristã da Vida, administração espiritual, material, familiar, financeira. É importante nós conhecermos cada detalhe que a palavra de Deus nos traz a respeito de todos os assuntos. Se você tem algum questionamento, alguma inquietação em sua vida, ore a Deus, peça a Deus e Ele vai te dar a resposta na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que a resposta não é dada assim, você abre a Bíblia, coloca o dedo num versículo e vai ler, ali está a resposta. Não. A palavra de Deus, ela traz resposta para todas as ocasiões e situações que nós vivemos, e nós vamos então, o Espírito Santo vai nos conduzindo e nós vamos descobrindo aquilo que Deus tem a nos falar para aquele problema que nós estamos vivendo, e nós vamos então comparando texto com texto, lendo todo o contexto daquele versículo que nós estamos analisando, e enfim, importante nós sabermos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. E ela penetra até juntas e medulas, e ela faz com que nós sintamos a presença de Deus em nossa vida através da sua palavra. É por isso que quando nós vamos estudar a Bíblia, precisamos antes orar. Porque o Espírito Santo, ele se fará presente e é o mesmo Espírito que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia e estará nos dando a orientação e também estará nos ensinando, nos esclarecendo, tirando as nossas dúvidas daquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós estamos então, esta semana, falando um pouco sobre a questão da cobiça, da ganância, e que existem igrejas, que até apoiam estes pecados, porque é um pecado como o assassinato, como o adultério, como nós já falamos, e é um pecado que não é visto, porque ele está dentro da pessoa. O assassinato, ele é exterior, as pessoas vão saber que a pessoa cometeu um assassinato, está ali a prova do crime. O adultério é a mesma coisa. E, enfim, nós precisamos saber que tanto quanto estes pecados que são visíveis, a ganância, a cobiça também é um pecado
moral, é um pecado que vai fazer com que muitas pessoas percam a salvação. Eu quero ler inicialmente para vocês Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6, onde nos diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Na semana passada, no estudo que nós fizemos, nós falamos que a indústria publicitária, ela investe milhões e até bilhões em suas propagandas para torná-las atraentes e fazer com que nós pensemos que necessitamos daquele produto e que sem ele nós não seremos felizes e também não seremos realizados. E esta foi a tática que Satanás usou lá no Éden. Nós acabamos de ler Gênesis 13, de 1 a 6, Satanás apresentou a Eva o fruto de forma atraente. Satanás fez com que Eva pensasse que aquele fruto iria completá-la. E Eva, então, iludida, tomou do fruto e o comeu. A queda de Eva é uma demonstração dos 3 passos que cada um de nós toma quando cai na cobiça. O primeiro passo é nós vermos, olharmos, é nós nos demorarmos naquele objeto. Este é o primeiro passo. O segundo passo é nós desejarmos, é querermos. E o terceiro passo é nós então pegarmos aquele objeto, é nós tomarmos em nossa mão, é nós concretizando então a cobiça que surgiu em nosso coração, em nossa mente. Vejam que o primeiro passo é exatamente contemplarmos e nos fixarmos em um objeto do desejo. É o primeiro passo. Satanás ele atraiu Eva com a exibição do fruto proibido. Se naquele momento em que Satanás mostrou o fruto para Eva, se ela tivesse fechado os olhos e imediatamente se afastado, é claro que todo o curso da história humana teria sido redirecionado. A nossa primeira defesa é desviarmos o olhar. Nós não podemos nos fixar num objeto de desejo. Porque quando nós ali nos demoramos, nós vamos sendo iludidos, nós vamos sendo envolvidos pelas imagens, nós vamos sendo envolvidos pelos pensamentos. A mídia, se for uma propaganda, ela vai então nos levando a sentir o desejo de ter aquilo que está sendo apresentado. E isso acontece muito, nós vemos, nós sabemos, pode ter acontecido com qualquer um de nós, termos nos demorado em determinadas propagandas e depois adquirido alguma coisa sem termos a necessidade e às vezes sem podermos ter aquela coisa. Lá em Gênesis, no capítulo 39, verso 7, ali nós temos a história de José quando foi vendido como escravo para o Egito e ele foi para a casa de Potifar. E então quando ele chegou na casa de Potifar, a palavra de Deus diz em Gênesis 39, verso 7, que a paixão da mulher de Potifar por José começou quando ela pôs os olhos em José. José é um jovem, 17 anos, possivelmente bonito, um jovem esbelto, e a mulher então olhou, colocou os olhos nele e desejou José. Mas nós conhecemos a história, José, ele era um rapaz que foi criado segundo os princípios da palavra de Deus, a orientação bíblica, e ele disse: como eu cometeria tamanho pecado contra Deus, e contra, claro, Potifar. E José então
correu, né? Fugiu. Mas se José tivesse demorado na mulher, ele teria pecado também. Mas ele fugiu, ele não esperou. E é o que nós deveremos fazer também. É não nos demorarmos num objeto de desejo, seja ele um objeto ou seja uma pessoa, o que for. Se nós nos demorarmos, nós vamos cair também como caiu Eva na tentação que Satanás apresentou a ela aquele fruto. Nós encontramos lá em Tiago, no capítulo 1, capítulo 1 de Tiago, versos 14 e 15. Vejamos aqui o que o apóstolo Tiago nos diz. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isso. A cobiça, ela faz com que nós sejamos atraídos e seduzidos, e então nós vamos fazer com que nós caiamos em pecado. Aquela obsessão do cristão, que nós estamos esses dias falando sobre a nossa questão, né, do materialismo. A obsessão do cristão para com o materialismo começa com o olhar. E o segredo então é nós desviarmos o olhar. Se nós não desviarmos, fatalmente nós iremos cair no pecado da cobiça e da ganância. O segundo passo que a pessoa dá, como foi no caso de Eva, é sentir desejo de possuir aquilo que está vendo. Como nós podemos resistir a esta manipulação da publicidade? Como é que nós podemos resistir? A resposta nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos possuem a Bíblia, mas não a leem, não estudam, não preenchem o vazio com as coisas espirituais que nós temos na palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele falando a respeito de preencher este vazio, ele diz que o exterior não é o mais importante. O mais importante é o interior. O interior precisa estar limpo das coisas materiais para encher das coisas espirituais. Jesus nos disse isso lá no Evangelho de Mateus. E o apóstolo Paulo, ele disse também em Gálatas capítulo 3, verso 2, que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, para que nós não venhamos a cair na sedução, no desejo de ter aquilo que nos está sendo apresentado. E então vem o terceiro passo, né? O primeiro passo é olhar, o segundo é desejar, e o terceiro passo, então, para cair na cobiça é a ação. O momento da compra. Eu agora não tem mais jeito, né? Eu estou seduzido, eu vou levar. Eu compro, eu levo e depois vamos ver como é que fica. Mas nós podemos vencer, irmãos, essas tentações do materialismo. É nós fazermos, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, ele tem a solução para todo e qualquer problema, não importa qual seja a questão aqui do materialismo. Se nós enchermos o nosso interior das coisas espirituais, da palavra de Deus, se nós buscarmos cada dia, se nós orarmos, tivermos comunhão com Deus, pensarmos nas coisas lá do alto, nós então, pela força de Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, nós seremos também vencedores neste aspecto. E eu quero dizer para vocês ainda que é muito mais fácil nós nos afastarmos da ganância no primeiro passo, quando nós estamos olhando, é desviar o olhar, é sair dali, porque se nós chegarmos ao terceiro passo, vai ser muito mais difícil nós vencermos a tentação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós estaremos de volta, continuando este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.